Minha esposa está me espionando. Minha esposa Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Todo o nosso histórico juntos tem sido muito normal e nunca percebi nenhum comportamento estranho ou sinais de alerta. Não posso enfatizar o suficiente quanto isso é fora do caráter dela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa sem rodeios. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu amava terror. Ela ficou tão assustada que não conseguiu assistir nem metade do filme antes de termos que desligá-lo. Ela não gosta de nada assustador e nunca foi fã de pegadinhas. Simplesmente não é a praia dela. E está tudo bem. Mas é isso que torna tudo tão estranho. Simplesmente não é do feitio dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental e, pelo que sei, isso não é comum na família dela. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos em que estamos juntos acho que teria percebido algum tipo de sinal. Há 2 meses, eu estava na cozinha preparando um café antes de ir para o trabalho. Estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria passar no Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando percebi Lynn espiando de trás da esquina à minha frente. Eu só podia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado contra a parede. O resto do corpo dela estava escondido atrás da esquina. Quase derramei meu café quando a vi. Acabei queimando bastante meus lábios. Caramba, Lynn. Eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Você me assustou pra caramba. Ela imediatamente sumiu de vista como uma criança que tinha sido pega. Eu a ouvi correr em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente ela já estava fora de vista. Foi realmente estranho e totalmente fora do caráter dela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estava sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi ela rindo. O comportamento dela foi um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava normal. Não mencionei o ocorrido, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 da madrugada e eu tinha acordado para beber algo. Estava de pé na ilha da cozinha, jarra de suco de laranja na mão, quando senti uma forte sensação de que estava sendo observado. Por algum motivo, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando. Ela estava espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados e sem piscar, sorrindo como o gato de Cheshire. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por algum motivo, naquele momento, eu fiquei assustado. Ao som do meu grito, Lynn recuou rapidamente fora do meu campo de visão, suas mãos e pés batendo no piso de cerâmica enquanto ela saía apressada da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela, nem mesmo gritei. Apenas fiquei parado, congelado de choque, me perguntando o que diabos tinha possuído ela para fazer aquilo. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar para o andar de cima, mas eventualmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo. Ou pelo menos fingindo estar. Fiquei lá por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Eu tinha a sensação de que ela poderia pular em cima de mim no momento em que eu entrasse na cama. Mas ela não fez isso. Entrei na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda, e eu comecei a me perguntar se tinha sonhado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei ela descer para o café e, depois de entregar uma caneca a ela e beijar sua bochecha, decidi perguntar sobre o ocorrido. O que foi aquilo ontem à noite? Perguntei, mantendo um tom leve para não ofender ou envergonhá-la. Ela franziu a testa sobre a caneca de café, balançando a cabeça como se não tivesse a menor ideia do que eu estava falando. Você estava espiando de novo. Daquele lado ali. Eu disse, apontando para o local no chão ao lado da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou de volta para mim, caiu na gargalhada. Ela riu tanto que não pude evitar rir junto. Você me dá uma sensação estranha às vezes, sabia? Eu disse. Ela riu e colocou sua caneca no balcão, envolvendo os braços ao redor do meu pescoço. Você me dá uma sensação estranha o tempo todo. Então acho que estamos quites. Ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, continuava pensando no quão assustador foi vê-la sorrindo para mim de trás da ilha daquele jeito. O som das mãos dela no chão enquanto rastejava para longe. Disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser engraçada. Apenas tentando compartilhar meu amor por tudo relacionado ao terror. Não é como se eu estivesse com medo dela. Mas ainda assim, aquilo não me parecia certo.
Comecei a vê-la espiando mais e mais. Às vezes, ela espiava de trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez, ela até conseguiu entrar no velho baú da avó dela, que fica aos pés da nossa cama. Eu talvez nem tivesse percebido que ela estava lá se as dobradiças antigas do baú não a tivessem denunciado. Ela tinha deixado a tampa aberta apenas o suficiente para que apenas metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança empolgada. Era perturbador. Eu nem sabia o que dizer para ela. Tudo o que pude fazer foi ficar olhando. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo aquilo. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, se trancando dentro do baú. Eu simplesmente saí, sentindo-me perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas claramente a fazia feliz. Só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha desistido da pegadinha estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um programa na Netflix uma noite e eu disse brincando que não a tinha visto me espiando ultimamente, e que ela devia ter desistido do jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu só tenha ficado melhor nisso." Não disse nada, mas fiquei me perguntando se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e eu simplesmente não tinha notado? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, constantemente verificando se ela estava observando de algum canto ou por trás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à vista. Me senti estúpido e um pouco louco. Mas após algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás de móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, há alguns dias, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para ir à casa de uma amiga, e eu fiquei deitado no sofá jogando alguns jogos no meu laptop. Por volta das 9 da noite, fui tomar banho e, enquanto lavava o sabonete do meu cabelo, senti aquela sensação horrível de estar sendo observado. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando de trás da cortina do chuveiro, com toda a cabeça esticada para dentro do boxe, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, olhos arregalados e vermelhos, como se não tivesse piscado há um bom tempo. Eu gritei e me joguei contra a parede. Ela não se moveu, nem seu sorriso vacilou. A maquiagem escorria pelas bochechas em 2 listras negras. Ela parecia eufórica e completamente insana. Eu estava absolutamente apavorado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura borrada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro bateu com força, o suficiente para sacudir o espelho. Eu gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês. Mas, brincadeira ou não, eu não ia mais tolerar essa loucura. Era o que eu continuava dizendo a mim mesmo enquanto andava de um lado para o outro no banheiro, parando para ouvir na porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, me esforçando para escutar. Não consegui ouvir nada, mas imaginei Lynn do outro lado da porta, rindo da sua brincadeira. Senti uma onda de raiva. Estava além de irritado por estar me sentindo assustado em minha própria casa, sendo forçado a me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Uma piada? Se fosse uma piada, era uma péssima piada. Que droga é essa, Lynn? Eu gritei. Isso está ficando realmente irritante. Esperei que ela pedisse desculpas ou me chamasse de idiota. Mas, em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se realmente ouvi, e então um completo silêncio. Lynn. Eu chamei, incapaz de esconder o tremor na minha voz. Não obtive resposta. Apenas minha própria respiração pesada. Pelo amor de Deus, para com isso! Eu gritei, batendo o punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela daquele jeito. Eu nunca tinha gritado com ela antes. Mas não houve nada. Apenas o ocasional gotejar do chuveiro. Eu não nego que estava com medo. Medo demais para abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, que parecem uma eternidade quando você está assustado. Finalmente, decidi que não ia passar a noite escondido no banheiro, então me ajoelhei e olhei por baixo da porta. Quase esperava ver o rosto dela espiando de volta para mim, mas felizmente não o vi. Consegui ver todo o corredor até o topo da escada, mas nada de Lynn. Não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não.
Olhei por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no topo da escada, mas isso nunca aconteceu. Levantei-me, minha mão pairando sobre a porta, e me preparei mentalmente para abri-la. Lentamente, girei a trava com dedos trêmulos e estava prestes a puxar a porta quando ouvi um som que ainda me faz sentir nauseado ao pensar nele. Um gemido, mais alto do que antes, mas desta vez consegui perceber de onde vinha. Virei minha cabeça em câmera lenta em direção à porta do armário e encontrei os olhos da minha esposa, que estava espiando por uma pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já tinha visto. Eu nem gritei. Estava assustado demais para isso. Suas mãos estavam entrelaçadas no peito, seu corpo tremendo de pura alegria, como se mal pudesse conter sua excitação. Um curto gemido rouco borbulhou em sua garganta, profundo e áspero, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, consegui abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude escada abaixo, pegando minhas chaves e meu telefone da mesa na sala antes de correr para fora em direção ao meu carro. Pude ouvir a risada aguda dela atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me preocupei em fechar a porta da frente. Saí dirigindo da casa mais rápido do que o permitido por lei, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco dos dois. Não tinha pego um casaco ou sequer um par de sapatos. Estava só de cueca, e meu cabelo ainda estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas as chamadas e mensagens que recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado com segurança na garagem do meu irmão. Lynn tinha ligado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagens, todas perguntando onde eu tinha ido e por que eu tinha saído daquele jeito. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com a atitude indiferente dela. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas uma cueca, mas disseram para eu ficar o tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e perguntou o que tinha acontecido. Disse a ele que Lynn e eu tínhamos brigado, mas não entrei em detalhes. Não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma pegadinha, mesmo que fosse uma pegadinha estranha. Quero dizer, não tinha eu incentivado ela por anos a relaxar em vez de ser tão sério o tempo todo? Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava descansar. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela esteve lá o tempo todo comigo fazia minha pele arrepiar. Ela nunca tinha saído do maldito banheiro. Em vez disso, ela se esgueirou para dentro do armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A mera ideia de voltar para casa me dava ansiedade. Me revirava, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir, então consegui descansar um pouco. Meu sono foi cheio de sonhos terríveis, todos com o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido do sofá, me senti exausto. Sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não voltaria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria nada assustador. Só queria minha esposa de volta. Seu jeito sério e normal nunca me pareceu tão bom. Estava pensando em ligar para ela e dizer isso quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Estava olhando para o teto, meu coração na garganta. Não queria desviar o olhar, mas quanto mais ignorava a sensação, pior ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. O rosto dela estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, me encarando com aquele mesmo sorriso escancarado. Baba escorria de seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Não sabia há quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que ela estava ali há bastante tempo, possivelmente a noite toda. Não me dei ao trabalho de gritar, embora estivesse com medo, a raiva superou qualquer medo que eu sentia naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão contra o vidro. Lynn, você está louca? O que diabos há de errado com você? Apenas vá para casa. Eu gritei. Agora. Ela não se moveu, e sua expressão horrível nunca mudou. Se é que algo mudou, seu sorriso apenas aumentou, como se nunca tivesse estado tão feliz. Pude ouvir Chris e sua esposa se movendo no andar de cima. Como se Lynn pudesse ouvi-los de onde estava lá fora, sua cabeça se moveu ligeiramente na direção deles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me para vê-lo e sua esposa Rebecca descendo as escadas apressadamente. Quando voltei para a janela, Lynn tinha sumido. O único sinal de que ela esteve ali eram as 2 listras de baba ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos, quem não estaria? Chris e eu saímos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas um leve sulco. Provavelmente um animal, Chris adivinhou, e eu não discuti.
Ele e Rebecca assumiram que eu tinha sonhado com todo o episódio, mas eles não entendiam, e eu estava cansado demais para explicar a eles. Liguei para o trabalho naquele dia e desliguei o celular. Não queria enfrentar a Lynn. Só de falar com ela já era demais para mim naquele momento. Comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela. Que, não importa quais promessas ela fizesse, nunca seríamos os mesmos novamente. Esse pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Por volta do meio-dia, achei que estava pronto para confrontá-la. Dar a ela uma última chance de se explicar. Pelo menos isso eu poderia dar a ela depois de 6 anos, eu disse a mim mesmo. Liguei o celular e vi as dezenas de mensagens que ela havia enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos conversar. Eu te amo. Por favor, me ligue. Estou realmente preocupada. Você pode responder. Volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que me amava e que queria que eu voltasse para casa. Quão preocupada ela estava. Nenhuma sequer abordava as loucuras que ela fez. Como se ela não estivesse agindo como um personagem de um livro de Stephen King. Até as mensagens dela eram diferentes. Normalmente, ela mandava textos enormes só para me pedir para comprar um pão. Você pensaria que ela teria mais a dizer para mim depois de suas estranhas peripécias. Sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação. Mas se vocês vissem o jeito que Lynn olhou para mim, como ela se esgueirou em 4 patas como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que vocês entenderiam que minha reação foi justificada. Acabei ficando mais uma noite na casa de Chris e Rebecca. Ontem, não acordei até depois do meio-dia, e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer, porque não é da minha conta. Mas essa briga é algo que pode ser resolvido. Rebecca perguntou. Ela tinha feito um sanduíche para nós dois no almoço e eu sabia que ela queria abordar o assunto sem parecer curiosa. Eu não sei. É que... Ela está agindo como uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem da completa loucura com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam, bem. Mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês só precisem conversar sobre seus problemas. Seja o que for que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser resolvido, ela disse, sempre a pacificadora. Acho que agora vai além disso. Não acho que conversar ajudaria. Simplesmente não confio nela, eu disse. As palavras doíam no meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. A Lynn te ama. Ela deve estar absolutamente arrasada, ela disse. Não sei quanto a isso, respondi. Bem, ela certamente parecia para mim. Nunca a vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que eu conheço, disse Rebecca, balançando a cabeça tristemente. Levou um minuto inteiro para que suas palavras realmente batessem, e quando isso aconteceu, senti os arrepios se espalhando pela minha pele. Espera. O que você quer dizer? Você a viu? Viu a Lynn? Perguntei, minha boca de repente seca. Rebecca acenou casualmente como se esse fato não fosse uma fonte de pesadelos. Talvez para ela não fosse. Ela passou aqui esta manhã logo depois que Chris saiu para o trabalho, disse, limpando os pratos da mesa. Não vi o carro dela, porém. Talvez tenha vindo de Uber ou algo assim. Rebecca. O que ela disse? Ela entrou, perguntei, o suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar ao redor, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não. Ela só perguntou se você já tinha acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Apenas disse para deixar você dormir, ela disse enquanto lavava a louça. Isso foi tudo? Ela não disse mais nada, perguntei. Não. Ela parecia terrível, no entanto. Como se não tivesse dormido por dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci Rebecca pelo almoço. Senti-me um pouco melhor sabendo que pelo menos ela não tinha entrado na casa. Mesmo assim, precisava verificar novamente se as portas estavam trancadas. Sentei por um tempo tentando descobrir o que fazer em seguida. Não queria voltar para casa, mas sentia que devia Lynn ajudá-la se pudesse. Não tinha eu feito um voto de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava que estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar. Não queria chamar a polícia, e além disso, o que diabos eu diria a eles? Que minha esposa estava me espionando. Que ela estava sendo assustadora.
Por mais bizarra que ela estivesse, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Ainda não, de qualquer forma. A polícia provavelmente diria que eu estava exagerando. Mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado. Perigoso até. Como se algo sinistro espreitasse sob seu sorriso. Eu sabia que, como seu marido, eu tinha todo o direito de mandá-la para um hospital psiquiátrico, mas e se ela simplesmente agisse normal na presença deles? Claramente ela tinha conseguido enganar Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha se não liberá-la após 72 horas. Eu me sentia perdido e sobrecarregado. Então, fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite em mim. A mãe dela, Mariane, e eu nunca estivemos nas melhores condições. Nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era fácil de lidar. Ela raramente sorria quando fazia, apenas seus lábios se moviam para um sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela transmitia uma aura que parecia que estava permanentemente na defensiva. Eu só a encontrei 2 vezes e ambas foram visitas curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava como parceiro de sua filha. Lynn sempre nos apressava para sair rapidamente, para que eu não me sentisse desconfortável, o que eu agradecia. Estar na companhia da mãe dela era quase insuportável. Como andar sobre vidro. Fiquei aliviado quando nos mudamos para 3 estados de distância, então não precisávamos vê-la com frequência. Eu estava feliz em evitar a mulher, mas precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas precisava falar com alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então, engoli em seco e fiz o que tinha que fazer. Sim. Ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, bem. Você tem 1 minuto para conversar? Eu perguntei. Pude ouvir ela clicando a língua em irritação. Estou no meio de preencher alguns cheques, mas se você insiste, eu suponho que posso te dar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse, friamente. É sobre a Lynn. Ela tem agido estranhamente e eu queria saber se você tem alguma ideia se há algo. Eu fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil seguir seu raciocínio, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu quase conseguia vê-la parada lá em sua blusa fina e calças, batendo impacientemente as unhas na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho? Ou possivelmente algum problema de saúde mental? Eu perguntei. Houve uma longa pausa desconfortável que eu não conseguia dizer se era porque ela estava apenas pensando, ou algo mais. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Não tenho certeza se isso é uma de suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça. Agora eu tenho negócios para cuidar, como eu disse, então se você não se importa, ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariane, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental da Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e achei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração evidente na voz. Se você está realmente preocupado, então sugiro que envolva profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim. Ela retrucou. Eu pude perceber que ela estava segundos antes de desligar e, por algum motivo, estava desesperado para não deixá-la fazer isso. Eu tinha a sensação de que ela sabia muito mais do que estava revelando. Por favor. Se não por mim, faça por Lynn. Eu tentei. Ouvi um leve suspiro trêmulo, como se ela estivesse tentando manter sua persona firme, mas falhando. Mariane? O que está acontecendo? Eu comecei. Benjamin, eu não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue para cá novamente. Adeus. Eu tentei chamá-la, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que não ajudaria sua própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei relembrar a conversa, desesperado para encontrar algo que eu pudesse ter perdido. Depois de um tempo, quase desisti, até que lembrei suas últimas palavras para mim. Procure ajuda profissional, ela disse aquelas palavras com um pouco de urgência. Poderia ser que eu estivesse buscando pistas desesperadamente, mas não, eu tinha certeza de que sua voz tinha mudado um pouco quando ela disse isso. Como se fosse muito importante. O que ela quis dizer com aquilo? Eu assumi que ela estava se referindo a profissionais médicos, mas talvez estivesse falando de alguém mais. Alguém que ela não se sentia confortável em mencionar diretamente, por algum motivo. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, depois de uma conversa longa e exaustiva com ele e Rebecca, consegui convencê-los de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica.
Não contei tudo a eles. Não estava pronto para falar sobre isso ainda, mas contei sobre nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles obviamente ficaram chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, eles não achavam que fosse algo sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles continuaram dizendo que Lynn deveria estar fazendo algum tipo de piada estranha. Talvez para o YouTube? Rebecca sugeriu, meio que de brincadeira. Chris não achou que deveríamos envolver a polícia ainda. Em vez disso, ele se ofereceu para ir comigo, e eu prontamente aceitei. Ele argumentou que conversar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir voluntariamente, era o melhor caminho a seguir. Concordamos em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não estaria entrando naquela casa sozinho. Dirigimos até lá esta manhã, logo depois do café da manhã. Não havia como eu ir à noite. Quando chegamos na entrada da garagem, meu estômago começou a se revirar. O carro dela não estava lá, mas eu ainda não baixei minha guarda. A porta da frente estava entreaberta, e por um breve segundo pensei que veríamos os olhos dela espiando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. No entanto, Chris estava tranquilo. Ele esperou eu abrir a porta, as mãos nos bolsos como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei sua ignorância. Empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo cheiro de podridão. Chris também sentiu o cheiro, e entrou na casa atrás de mim com o nariz franzido. "O que vocês usam para limpar o chão por aqui, merda líquida?" Chris disse baixinho. "Cala a boca", eu disse, meus olhos vasculhando o ambiente em busca de qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente quieta e escura, apesar de ser 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, recusando-se a permitir a entrada de qualquer raio de sol. Se eu não tivesse saído apenas 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Nós passamos por cada cômodo cuidadosamente, verificando qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, chamando ocasionalmente pelo nome dela. "Por que diabos você está olhando embaixo do sofá?" Chris perguntou eventualmente. "Não estamos procurando sua esposa." Ele me olhava como se eu fosse um idiota. "Vamos subir as escadas", eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu até o andar de cima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho para cima, meus sapatos estalaram sobre pedaços de vidro espalhados em alguns degraus. Notei que um dos retratos de casamento de Lynn e meu que ficava pendurado na parede ao longo da escada tinha sido quebrado. A moldura pendia torta, todo o vidro removido. Eu olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sairmos da igreja, depois de dizer nossos votos. Ela parecia tão bonita em seu vestido branco. Olhei para o belo rosto de Lynn. Eu nunca sonhei que seu rosto seria fonte de terror para mim. Subimos o resto dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas ele parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro, meu medo daquela noite voltando de uma vez só. Chris percebeu e ofereceu-se para entrar sozinho, mas eu não pude deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia intocado desde a noite em que parti. "Acho que ela não está aqui, bem. Por que você não arruma algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim?" Chris disse. Eu concordei com a cabeça e fui para o nosso quarto para enfiar algumas roupas em uma bolsa. Quando olhei dentro do nosso closet, me deparei com a fonte do cheiro e quase vomitei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ir para perto das escadas para se afastar da visão e do cheiro. Olhei chocado para o que estava dentro do meu armário. Encharcado no tapete, havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram grandes como uma moeda, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bolinha. Eu fiquei olhando para os olhos que ela tinha coletado de animais pequenos e me perguntei como ela os tinha conseguido, estremecendo com o pensamento. Cara, eu achava que tinha problemas com a obsessão da Rebecca por sapatos. Mas, caramba. Sua esposa está aqui colecionando olhos, Chris disse, engasgando. Bem, acho que deveríamos ir, ele chamou do corredor. Estou ficando enjoado. Tudo bem, eu peguei minha bolsa e fechei a porta do armário sobre meu novo pesadelo. Saí pelo corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o cheiro de podridão na minha língua e não pude deixar de vomitar. Quem diabos alinha olhos no armário assim? Chris resmungou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa de um exorcista, ele disse. Você vem ou não? Não aguento mais esse cheiro. Suas palavras morreram na garganta, seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei por quê. Eu podia sentir. Alguém estava me observando e eu não achava que eram os olhos no armário. Virei-me lentamente, meus olhos examinando o quarto. Meu Deus, eu sussurrei, finalmente vendo que tínhamos perdido.
Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos juntas logo abaixo do queixo, e elas tremiam de ansiedade. Agora que ela sabia que havia sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia. Um tipo de soluço na garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Era perturbador, para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para correr, mas eu afastei o medo. Esta era minha esposa. Não importava o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn. Eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas balançou a cabeça para frente e para trás rapidamente, como se estivesse concordando. Querida. Eu só quero ajudar, está bem? Você pode me deixar fazer isso? Eu perguntei. Dei um passo à frente, me aproximando dela como se fosse um animal perigoso. Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando mais um passo para mais perto. Ela soltou um gemido baixinho pela boca aberta e tive que resistir ao impulso de fugir. Seus ombros começaram a tremer e seus olhos ficaram mais arregalados. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Elas tremiam mais quanto mais eu me aproximava, como se mal conseguisse se conter. Lynn. Você está machucada? Você está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados subindo e descendo como se estivessem tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de nojo. O cheiro que vinha dela era revoltante. Eu senti o vômito subindo pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, o sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia por conta própria, mas não queria deixá-la naquele estado. Me aproximei mais e estendi a mão para ela. Os sons ansiosos de soluços ficaram mais altos e suas mãos tremiam, os dedos se flexionando. Foi então que vi o sangue escorrendo por entre os dedos. Meu Deus, Lynn. Você está sangrando, eu disse. Instintivamente, estendi a mão para pegar a dela, mas antes que pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e caí de costas. Meu braço ardia e eu podia ver o sangue pingando no tapete. Olhei para ela chocado e a vi sorrindo loucamente, os dedos segurando um grande caco de vidro. Você está bem aí dentro? Chris perguntou atrás de mim. Virei a cabeça ligeiramente e acenei para ele, segurando meu braço no peito. Quando me virei para encarar Lynn novamente, vi que o foco dela tinha mudado. Ela não estava mais olhando para mim. E ela também não estava mais sorrindo. Ela estava encarando além de mim, os olhos fixos em Chris como um leão faminto olha para um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas torcida como se fosse rosnar. Me pus de pé e comecei a andar para trás pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. Chris. Corre. Vai, eu gritei. Ele deve ter ficado tão assustado que não conseguiu se mexer, porque um segundo depois senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo das escadas, encarando o horror que era minha esposa. Lynn tinha rastejado completamente para fora debaixo da cama e estava parada na porta do quarto, seu rosto torcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso. Sangue escorria por seus dedos e pelo chão. Jesus, Lynn. Disse Chris, você está brincando de esconde-esconde. Eu estendi a mão para trás e o empurrei em direção às escadas. Mova-se, Chris, eu disse o mais quieto e firme possível. Lynn balançou a cabeça rapidamente, em movimentos rápidos e agudos, e começou a sorrir, abrindo a boca cada vez mais, de modo que seu queixo parecia tocar seu peito. Ouvi Chris murmurar uma oração e então ele estava correndo pelas escadas abaixo. Eu fiquei parado no topo dos degraus, dividido entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda e autopreservação. Eu só quero ajudar, eu disse, com os olhos cheios de lágrimas. Seus olhos se focaram em mim novamente enquanto ela levantava lentamente o vidro, segurando-o na frente dela. E então ela começou a correr na minha direção, sorrindo com excitação completa. Felizmente, meu corpo tomou conta e voei pelas escadas, pulando 2 ou 3 degraus por vez. Cheguei até a porta da frente antes de sentir ela pular nas minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, sua boca aberta ao lado da minha orelha para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis sons de soluços de perto. Eu a sacudi para longe, derrubando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas minhas costas enquanto ela caía, mas abri a porta da frente e corri para o meu carro. Chris estava parado no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia. Não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu o recado e me seguiu, ainda na linha com a polícia.
Eu observei pelo retrovisor, certo de que haveria lá, correndo atrás de nós. Mas nunca vi. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou a casa para fazer uma busca, mas, claro, Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e a solicitar uma ordem de restrição assim que pudesse, mas nenhuma dessas coisas importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um hotel a 1 hora de distância. Queria colocar o máximo de distância entre mim e Lynn quanto pudesse. Foi aqui que estive nas últimas 4 horas. Achei que talvez a polícia a encontrasse, talvez conseguissem ajudá-la como ela precisava desesperadamente. Mas agora eu não acho mais. Porque 40 minutos atrás, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu te encontrei. E uma foto anexa. A foto estava escura e granulada, mas eu soube imediatamente o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Não sei o que fazer. Estou sozinho e com medo, e não consigo deixar de sentir que estou sendo observado.